programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora! Começar aqui pelo Mãos Dadas. É um projeto oportunista do governo estadual, em plena pandemia, que é discutir a transferência do ensino fundamental, iniciando pelos primeiros anos do ensino fundamental, para os municípios. As professoras que perderão seus cargos, e eu afirmo isso com todas as letras, as professoras efetivas ficarão sem local de trabalho. Então, a vida do trabalhador em educação da rede estadual já é difícil. Nos últimos dias ou nos últimos meses, nós temos visto uma campanha privatista e entreguista do patrimônio público mineiro aos interesses privados, que tem de sobremaneira surpreendido a sociedade mineira. Nós continuaremos fazendo a luta em defesa da categoria. Então esse é um compromisso que não é negociável. Esse é um compromisso que a gente não transige em relação a ele. Então eu quero muito reafirmar o nosso compromisso com os aposentados e aposentadas que estão aqui. A educação merece respeito. Está aqui conosco, no Outras Palavras, o diretor estadual do Sindiúti, coordenador do Departamento de Comunicação, Paulo Henrique Santos Fonseca, falando das principais lutas da educação neste momento. Estamos fazendo uma ampla consulta à nossa categoria, seja no processo de resistência à municipalização, ao projeto denominado Mãos Dadas, que não tem nada de dar uma mão para ninguém, né? E seja também na resistência ao retorno presencial, agora diante de uma nova conjuntura em que não temos mais uma liminar que nos garanta o não retorno presencial. Começar aqui pelo Mãos Dadas. É um projeto oportunista do governo estadual, em plena pandemia, que é discutir a transferência do ensino fundamental, iniciando pelos primeiros anos do ensino fundamental, para os municípios, sem a devida contrapartida de recursos. Nós vimos recentemente uma mensagem do governador que comemora aí, pouco mais de 1/4 das escolas dos municípios em que ele prometia efetuar esse projeto. É sinal que nós estamos conseguindo, através da nossa mobilização, demonstrar que não é um bom projeto para o município, para os trabalhadores e para os estudantes. Então, nós estamos realizando diversas plenárias já há cerca de um mês em várias regiões do estado para debater o tema. E na semana retrasada, nós tivemos um reposicionamento do TJ, que acenava em manter o impedimento do retorno presencial. Haviam 4 votos de desembargadores nesse sentido. Um desembargador, o 5º, pediu vistas, 2 mudaram de posição subitamente, fazendo uma maioria simples de 3 votos a 2 pela possibilidade do retorno presencial na rede estadual. O Estado vincula isso à mudança das ondas, das cores das ondas do programa Minas Consciente, estarem na onda amarela ou verde. Na verde não existe nenhum, na amarela temos algumas micro-regiões, uma região, e já tem essa possibilidade, segundo o Estado, do retorno. Então é importante a gente fazer o diálogo, não só a resistência contra o governo, esse posicionamento do governo estadual, mas fazemos o diálogo com a comunidade escolar e também com a prefeitura, com o poder local, com os vereadores, no sentido de termos também possibilidade de legislações municipais que impeçam esse retorno temerário no momento em que a pandemia está novamente em ascensão, e em pleno descontrole, infelizmente.
agora nós vamos acompanhar um debate promovido pela Câmara Municipal de São Francisco, uma audiência pública sobre o projeto Mãos Dadas, do governo de Minas, que prevê a municipalização do ensino fundamental. Um projeto que tem sido muito questionado pelos trabalhadores e trabalhadoras em educação e também por aqueles que entendem do assunto. Denise Romano diz que esse projeto ataca a política educacional e vai repercutir na vida de várias gerações. Estou com a tarefa aqui de falar do ponto de vista do trabalhador em educação. E eu quero dizer que nós já passamos por processos de municipalização no Estado antes, em 1998. E as pessoas que têm carreira, ou que já se aposentaram, ou que estão esperando a aposentadoria, passaram por esse processo, até hoje sofrem as consequências desse processo de municipalização. As professoras que perderão seus cargos, e eu afirmo isso com todas as letras, as professoras efetivas ficarão sem local de trabalho. Vão ser aproveitadas em outra função, vão ter oportunidade de fazer outra formação. Ora, bolas, o Estado de Minas Gerais não cumpre os 25% que ele é obrigado a cumprir de investimento em educação. Já foi notificado pelo Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, agora, mês passado. Então, a vida do trabalhador em educação da rede estadual já é difícil. Nos municípios também são. Mas o que esse projeto quer fazer com o trabalhador é acabar com o vínculo do ensino fundamental, de 1º ao 5º ano. E nós podemos concluir de uma forma que, às vezes, somos acusados, né, de que nós fazemos, não dissemos a realidade dos fatos. Nós somos professoras, eu também sou professora das séries iniciais, e quando fui alfabetizada pela minha professora Maria Anunciata, na 1ª série, ela me ensinou a somar. E nós aprendemos a somar, não só números, a gente também soma argumentos. Poxa, se eu sou professora das séries iniciais do ensino fundamental na rede estadual, o meu ofício é alfabetizar as crianças. E o Estado vai transferir meus alunos para o município, e eu vou ficar em adjunção, mas o município já tem as professoras que são vinculadas ao município. O que eu vou fazer na escola? Você pode ficar aproveitada na biblioteca, mas eu sou professora alfabetizadora. Você pode ficar aproveitada na secretaria, na secretaria da escola, mas eu não fiz concurso para a ATB, eu quero estar na sala de aula. O município não terá condições de absorver esta quantidade de servidores. Porque o município já tem os seus contratos, o município provavelmente deve ter a sua rede de professores efetivas. E coabitação é uma vergonha. Ouvir da Secretaria de Educação que pode haver coabitação em 2021 é a mesma coisa de ouvir que nós podemos voltar à turma multisseriada. E eu nem quero saber se existe ou não turma multisseriada, provavelmente deve existir. Coabitação é uma tragédia, mas não é para trabalhador, não, viu? Porque eu não vou fazer só defesa corporativa, não. É uma tragédia para a comunidade, porque ela não sabe qual horário que ela vai procurar a escola estadual, qual horário que ela procura a escola municipal. Então, vocês, e por isso nós estamos denunciando. E quanto mais a gente conversa, mais o Estado tenta se explicar. Eu estou achando ótimo. Nós estamos pautando o debate. Quanto mais a gente explica, pior fica para o Estado. Que discussão democrática que foi essa, sendo que em outras regiões e no próprio projeto que está no site da Secretaria de Educação, a consulta à comunidade estava prevista para agosto, depois que o projeto já estivesse aprovado. Tem que ter seriedade. E nós, do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, da Rede Estadual de Minas Gerais, que tem mais de 40 anos de história, que tem tradição no norte de Minas, que tem direção, companheiro Célio, diretor estadual do norte de Minas, que tem raízes no estado de Minas Gerais, e que, mais importante, nós ficamos, porque as professoras ficam. Eu tenho 25 anos de carreira como professora. Eu já vi 5 governadores passarem pelo Estado,
Nós sofremos todas as agressões com esses programas que ninguém conversa com as professoras. Ninguém pergunta para a professora. Ninguém pergunta para a diretora da escola. Ninguém pergunta para a pedagoga ou para a SB da escola. Então, eu queria dizer para vocês que é muito oportuno esse debate, que nós estamos à disposição com os números que são reais, não os números que são torturados para dizer o que eu quero dizer. Como presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da Casa, eu tenho acompanhado as políticas públicas relacionadas à educação desde 2019. Então, a primeira questão que eu quero trazer para o nosso debate é o que as comunidades querem. Essa é a primeira questão que precisa ser respondida. Nós que estamos em espaços de representação, seja no parlamento, seja no executivo, nós nunca recebemos cheque em branco para estabelecer políticas públicas sem a participação das pessoas. Aliás, a Constituição do Estado e a Constituição Federal determinam a gestão democrática como princípios da educação. Gestão democrática não se resume a votar para diretor de escola. É um processo que envolve permanentemente todas as ações da educação, seja na rede municipal, seja na rede estadual. Então, a primeira questão que todos nós precisamos perguntar é para as pessoas que serão diretamente atingidas. O que as comunidades escolares querem? O que elas pensam sobre este processo de municipalização que as atingirá de forma direta, sejam os servidores, sejam os estudantes e as suas famílias? Para mim, que sou representante com mandato, vindo do voto direto da população, essa é a principal pergunta. É a partir dela que qualquer projeto pode ter tramitação ou pode ser apresentado. No cronograma da secretaria, as comunidades só seriam informadas no segundo semestre. Muitos diretores de escolas foram surpreendidos com notícias do jornal, ou seja, foi a imprensa que os informou que a sua escola era alvo de um projeto do governo do Estado. Então, acho que a primeira questão de todos nós é garantir a gestão democrática. E, para mim, a premissa é saber o que as comunidades escolares querem e fazer a escuta. A política só faz sentido se você tem a escuta das pessoas. A minha segunda observação em relação ao projeto é nos questionar se, de fato, o projeto Mãos Dadas constitui aquilo que a Constituição estadual determina, que é a descentralização das matrículas. Essa descentralização requer um regime de colaboração. Eu tenho visto que o projeto Mãos Dadas tem se baseado muito mais por uma transferência de despesas para os municípios. E é preciso ficar atento, porque o governo do Estado já tem repassado os anos finais para os municípios, mesmo sem projeto, proibindo a abertura de matrículas ano a ano em cada ano do ensino fundamental 2. Então, é preciso a gente, de fato, verificar se o que está sendo proposto é uma transferência de despesas, e me parece que e não um regime de colaboração. Nosso assunto agora é a CPI da CEMIG na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Quais são os próximos passos? Este questionamento foi feito durante uma live que ocorreu no último dia 21 de junho, com a presença de Emerson Andrada, coordenador-geral do Sindeletro, o deputado federal Rogério Correia e a deputada estadual Beatriz Cerqueira. Nos últimos dias, ou nos últimos meses, nós temos visto uma sanha privatista e entreguista do patrimônio público mineiro aos interesses privados, que tem, de sobremaneira, surpreendido a sociedade mineira. Especificamente em relação à CEMIG, nós vimos a direção da CEMIG propor a venda da Renova, uma subsidiária da CEMIG, que tratava, sobretudo, de energias renováveis. Nós vimos a CEMIG propor a venda da sua participação na Light, que foi levada a cabo, e hoje a CEMIG não tem mais participação na Light, uma importante empresa do sistema elétrico brasileiro. E, por fim, a participação da CEMIG na venda da Taesa, cuja proposta de venda foi feita recentemente e ainda não foi levada a cabo. Esses três eventos, eles demonstram que
uma vez não tendo conseguido construir clima para a privatização da CEMIG dentro da Assembleia Legislativa e, sobretudo, no seio da sociedade mineira, a atual direção da CEMIG, a mando do Partido Novo e do nosso governador Romeu Zema, vem fazendo a privatização pelas beiradas, vendendo a empresa aos pedaços, porque não consegue vender a empresa inteira. Agosto está marcada a privatização dos Correios. E em setembro eles querem privatizar a prestação de serviço público de educação, de saúde e da assistência social através da reforma administrativa, que é a PEC 32, que inclui os empregados públicos também, viu? Tira o direito de vocês mais uma vez. Então, tudo isso é o pacote que o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, tem apresentado ao povo brasileiro. Dizer não a isso, ir às ruas com todos os cuidados que a situação exige de pandemia, virou obrigação do povo brasileiro. É a única esperança que nós temos de nos safar. Já tem um tempo, Emerson, que a gente tem verificado um deslocamento da tática do governo Zema em relação às nossas estatais. Explico. O governo Zema ele não conseguiu constituir maioria própria para avançar com pautas de privatização dentro da Assembleia. Ele apresentou o projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal, isso logo no início, né, no primeiro trimestre, no início do seu mandato. Não conseguiu tramitar o projeto de lei para que Minas fizesse adesão, porque a adesão ao regime de recuperação fiscal impacta, né, autoriza o Estado na venda, né, das estatais. Então, ele não conseguiu avançar com essa pauta em 2019, não conseguiu avançar com ela em 2020, né, e foi um ano de uma conjuntura que se sobrepôs, que foi a pandemia, como também o governador não conseguiu coordenar o enfrentamento à pandemia no nosso Estado. Então, como ele não consegue, até hoje, inclusive, constituir uma maioria para que possa exatamente passar pelo rito que o Rogério disse, né? Passar por mudanças, ou inclusive retirar do povo, né? A questão de consulta direta à população. Ele já mencionou isso várias vezes, né? Mas ele não consegue efetivar porque ele não tem maioria parlamentar para dar sequência, porque se tivesse, ele optaria, porque é um modelo mais tradicional, digamos assim, né, do Estado mínimo para nós, mas é máximo para os empresários aliados, né, deles. Né? Eu dizia agora no outro debate que o Frei Vander estava coordenando sobre o acordo da Vale, tipo, exatamente como este governo, ele tem sido, ele é desde a primeira hora, um aliado estratégico desse empresariado, que aposta na financiarização, na privatização, né, em avançar para se apropriar do patrimônio público. Tanto é que me lembro, Rogério, que na 1º de janeiro de 2019, uma carta publicada pela FIENG, colocando o seu apoio já ao governo que se iniciava e colocando também qual era a pauta, né? A pauta necessária para o suposto avanço. E o avanço para eles é exatamente a entrega das nossas estatais. Bem, como o governo não tem condições para fazer a venda direta, o que nós passamos a observar, Emerson, é exatamente essa mudança da tática, no sentido de se apropriar da CEMIG, aparelhá-la, eu acho que esse é o melhor termo, colocá-la a serviço de interesses pessoais, de grupos, né, privados, e o que nós começamos a receber e a acompanhar é uma situação estarrecedora de uma gestão que não preza pelo público, que não preza pela coisa pública, que tem feito negociações entre si. Né? Começamos a denunciar, a aprovar, primeiro, a CEMIG se desfazendo do atendimento à população. Né? Uma das primeiras pautas, inclusive, fui eu que aprovei e realizei audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, logo no início de 2019, quando o governo começou a fechar as unidades do interior.
né? Deixando a população sem o atendimento. Isso é uma tática privatista. Você diminui a prestação de serviço público para fazer as pessoas acharem que o serviço está ruim. E se está ruim, é melhor privatizar. Vai ser uma ação deliberada, né? Na sequência, ainda em 2019, nós fizemos a visita à unidade São Gabriel, né? Que estava na previsão para o fechamento. É inexplicável como que você deixa vários municípios sem o atendimento de uma unidade da CEMIG, porque a São Gabriel ela atendia toda a região norte e vários municípios da região metropolitana. Eu me lembro que o custo, né, o custeio da unidade São Gabriel era anual, era o salário do presidente da empresa, Rogério. Então, um investimento no funcionamento de uma unidade que atendia ali todo o vetor norte, mas vários municípios, por ano, equivalia ao salário do presidente, basicamente. Então, foi uma opção política ao fechamento da unidade. Na sequência, nós fizemos uma visita técnica, né, pela Comissão de Administração Pública, o deputado Rogério Correia dessa visita técnica participou, para nós identificarmos, né, a precariedade das condições de trabalho ali no anel, na unidade, ali no Camargos, né, no anel rodoviário, identificando o problema, identificando assim, que o fechamento da unidade, a transferência dos trabalhadores, ela era inexplicável, né? Então, nós fomos fazendo um processo permanente, né, de fiscalização, que é próprio do Poder Legislativo, atuando, ora na Comissão de Administração Pública, onde eu sou membro titular, eu acabei esquecendo de apresentar, né, a nossa participação em comissões, ora também na Comissão de Trabalho, onde sempre tivemos muita acolhida do presidente da comissão, para as nossas pautas. E vimos a necessidade, então, de responder a esse deslocamento, né, de tática do governo em relação às estatais do Estado, de que forma era possível frear essa sangria. Então, a CPI ela é a alternativa máxima, né, no parlamento. Nós começamos a legislatura com uma CPI, que eu também sou proponente, para investigar o crime da Vale, cumprimento da barragem, de Córrego do Feijão em Brumadinho. Foram 6 meses de trabalho. O deputado Rogério Correia foi relator de uma CPI na Câmara dos Deputados, né? Nós trabalhamos muito em conjunto, Assembleia e Câmara dos Deputados, realizando audiências em conjunto lá em Brumadinho, inclusive. E então a CPI é a resposta mais grave, né, que se possa ter dentro do parlamento. Acho que é nesses próximos 10 dias ver a composição da CPI, a definição, né, dos papéis internos, para que a gente possa estabelecer entre nós, né, o nosso plano de trabalho, de modo que a gente tenha uma CPI que dê os resultados esperados para a população mineira, que estanque essa sangria, né, que se tornou a gestão do governo do Partido Novo na empresa, e que nós possamos resgatá-la para os interesses coletivos, os interesses públicos, né, e que esteja a serviço da população mineira. Nós vamos acompanhar de perto a formação da CPI, a indicação dos nomes dos deputados e deputadas que vão compor essa CPI. A partir dessa indicação, nós, do Sindeletro, vamos tornar público a categoria eletricitária, os nomes, para que a gente possa também acompanhar. O Sindeletro vai pensar um formato para estar dialogando, trazendo o diálogo da CPI com a categoria eletricitária, porque a gente sabe que essa categoria eletricitária tem muito o que contribuir com essa CPI, com informações, com análises, com a sua capacidade técnica, com os desmentidos para quando os depoentes da CPI levarem informações que não forem corretas, que não forem adequadas, enfim, para ajudar a trazer luz para a sociedade mineira sobre o que vem acontecendo dentro da CEMIG e qual que é a dimensão, qual que é o tamanho da tragédia que o Partido Novo vem implantando dentro da CEMIG. Eu quero agradecer os trabalhadores da base que há um tempo enviaram para mim, para outros deputados, mas eu recebi nominalmente uma carta dizendo de tudo o que estava acontecendo aqui na CEMIG.
Porque quando eu recebi essa carta, eu entendi que confiavam na gente para que a gente pudesse fazer a luta em defesa da CEMIG e em defesa dos eletricitários. Então, eu queria muito agradecer essa carta, que eu sei que teve uma mobilização de muitos trabalhadores, dizendo daquilo que já acontecia dentro dessa importante empresa. Na verdade, professor Cleiton, eles aparelharam a empresa para fins pessoais. Eles aparelharam para benefícios pessoais. O que está acontecendo hoje é um absurdo, é uma coisa que nos envergonha enquanto mineiros e mineiras. Um recado vai para a direção dessa empresa. Vocês passarão e vocês responderão por todos os atos, por tudo que vocês estão fazendo, a categoria e Minas Gerais passaram. Essa empresa é nossa, é do povo mineiro. Os eletricitários e eletricitárias merecem respeito. Os aposentados e aposentadas construíram essa empresa, merecem respeito. E, portanto, além dessa CPI, dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, que agora vai começar os seus trabalhos, com esse compromisso de coerência, de transparência e compromisso ético com a defesa da nossa empresa, nós continuaremos fazendo a luta em defesa da categoria. Então, esse é um compromisso que não é negociável. Esse é um compromisso que a gente não transige em relação a ele. Então, eu quero muito reafirmar o nosso compromisso com os aposentados e aposentadas que estão aqui. Porque essa forma que no Brasil e em Minas Gerais está se fazendo, de fazer com que o aposentado que dedicou a vida na construção do serviço público de qualidade, que pagou por sua previdência e agora querem desmontar aquilo que foi construído e que serve exatamente para o momento que nós formos nos aposentar. Não permitiremos, não aceitaremos, assim como não aceitaremos o desmonte da empresa, e temos feito denúncia, convocado o presidente, fazemos a luta, não aceitaremos que os nossos aposentados e aposentadas sejam desrespeitados. Então esse é o nosso recado em relação a tudo que está acontecendo, o nosso compromisso de luta permanente para que essa situação não perdure. E nós, espero, termos aprendido a lição. O governo Zema se apresentou como uma grande novidade, como não político que ia fazer a política correta, como não político que não ia aparelhar para partido político. É o maior aparelhamento para o Partido Novo que nós vemos na história da CEMIG agora. Porque essa CPI só teve condições políticas de ser instalada, a gente trabalha pra caramba. Mas as condições políticas da sua instalação é pelos absurdos que estão sendo praticados. Pessoas contratadas aqui, que moram em outros estados, recebem sem trabalhar aqui. Pessoas que contratam colegas, amigos, contratos sem licitação. Assessoria de presidente, enquanto fecha a unidade, como fecharam a unidade de São Gabriel, trazendo prejuízo aos trabalhadores e à população da região. Então esse é o nosso recado. E o recado é para a turma que fica lá em cima. Vocês passarão, a CEMIG e os eletricitários ficarão, porque esse é o nosso compromisso com o povo mineiro. Parabéns a cada um de vocês, parabéns ao Cindy Eletro pela grande luta. Agora o jurídico do Sindiúti esclarece sua dúvida. É preciso guardar os documentos originais para possível apresentação à Central de Perícias Médicas? Sim, o servidor deve guardar os seus documentos originais para envio oportuno. Inclusive, a CEPLAG determinou recentemente que as licenças médicas que foram requeridas através de perícia documental, desde o dia 18 de março de 2020 em diante, devem ser enviadas até o dia 30 de junho de 2021. O envio deve ser feito para a unidade de referência de perícia médica do servidor, exclusivamente pelos Correios, e a responsabilidade pelo envio é do servidor. Então, é importante que, ao encaminhar a documentação, tenha um comprovante do envio da mesma. E até o próximo programa.